Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CDC Cast Falando em Consumo. E nesse episódio recebendo com certeza um convidado muito especial, com muita experiência no mercado e de uma área do direito que tenho certeza que vai realmente muitos consumidores, advogados, todos vão se interessar, porque querendo ou não, a área imobiliária é uma área que mexe com muitas paixões, né? Mexe com muito, vamos dizer assim, as pessoas anseiam pelo seu imóvel, seja por locação, seja por a compra do seu próprio imóvel, né, o sonho da casa própria. Então nós vamos conversar aqui de uma forma muito tranquila, de um bate-papo com o Dr. Paulo Angelim. Também temos aqui mais um membro da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, Dr. Rivaldo. Enfim, convido vocês, já peço para que você deixe sua curtida, deixe seu like, assista com certeza esse episódio e também compartilhe para os seus amigos. Afinal, a Associação Cearense de Defesa do Consumidor é uma instituição que procura levar boa informação aos mais diversos nichos de mercado, como eu coloquei aqui, advogados, consumidores, prestadores de serviço, enfim. Sejam muito bem-vindos, fiquem conosco, que esses 50 minutos, uma hora, eu tenho certeza que agregarão muito com boas informações. Então, vou iniciar abrindo a palavra aqui para o Dr. Paulo se apresentar, falar um pouco da sua profissão tão importante para o mercado imobiliário. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Tiago, obrigado, Rivaldo, pelo convite. Primeiro assim, colocar a importância desse tipo de trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho realmente de instrução, né? E é um trabalho de formação de uma cultura, de aumentar o nível de conhecimento do mercado acerca dos seus direitos e deveres. Isso tudo, quanto mais claro, transparente, né, forem essas relações, a gente vai ter um mercado mais seguro. E isso implica em diminuir o nível de ansiedade, de insegurança, né, ou de inquietude por parte do comprador, que muitas vezes não faz, né, o devido aporte, investimento, não dá o passo por conta exatamente da insegurança. Então, esse tipo de trabalho é absolutamente louvável, vocês estão de parabéns, né? Agora, eu só quero fazer uma ressalva, assim, não me pergunte nada de direito, não. De mercado eu ainda vou tentar aqui, tá certo? Trazer e agregar tanto para vocês como para quem está nos assistindo, mas de direito vocês são os doutores da área. A minha vida imobiliária, ela tem mais de 35 anos no mercado e, assim, o que talvez mais caracterize, mais agregue, são os vários bonés ou chapéus que eu coloquei já, né, como arquiteto, como corretor de imóveis, como alguém que trabalhou no mercado também de decoração, de ambientação imóveis. Trabalhei também na área da incorporação, como diretor, né, de uma empresa incorporadora. Então, e também preparando e formando corretores de imóveis na parte educacional. Quer dizer, isso tudo, eu sou muito grato a Deus por essas várias experiências dentro do mercado que me dão essa capacidade de poder enxergar de uma forma mais, assim, de uma forma multidisciplinar e de uma forma mais multifacetada também essas questões, né, da gente olhar pelas várias perspectivas, né, as questões que dizem respeito ao mercado. Mas na sua introdução aí foi muito interessante, porque realmente é difícil. Eu estava outro dia com vários amigos, uma mesa extensa, grande, com vários amigos, e chegou num determinado momento, assim, não demorou mais que 30 minutos para a gente entrar no assunto imobiliário. E não eram amigos que fazem parte do setor, não, mas cada um trazendo, né, os seus anseios, preocupações, necessidades, enfim, porque é o maior ativo que a pessoa física pode ter, tirando os ultra ricos, que aí vão comprar os barcos, os aviões e tudo, mas excetuando isso aí, nós estamos falando realmente do maior ativo, da maior aquisição, do maior sonho que a pessoa tem, que é realmente a aquisição do imóvel. E, só para concluir agora essa introdução, é interessante, as movimentações sociais que ocorrem na vida de uma pessoa, né, e os ciclos que se abrem e se fecham, a grande maioria das vezes, eles estão associados também a movimentações imobiliárias, do tipo, alguém nasce, alguém morre, isso traz implicações imobiliárias, né? Ou seja, de movimentação. Alguém quebra, alguém enrica, alguém sai de casa, alguém volta para casa, alguém casa, alguém separa. Tudo isso
são gatilhos que disparam movimentações do mercado imobiliário. Por isso é que é algo tão presente, né? É mais presente do que o veículo, por exemplo, né? Porque eventualmente muitos você opta por como uma bicicleta. Eu cheguei aqui de bicicleta, né? Uma bicicleta, você opta pelo transporte público, mas você não tem opção a estar debaixo de um teto. A moradia é essencial de qualquer forma. É essencial, é necessidade. Então eu costumo brincar dizendo que nós trabalhamos com um gênero de primeira necessidade, porque depois que você se veste, né? Depois que você come e se veste, você tem que se abrigar de alguma forma. Então, enfim, uma síntese seria isso aí, para não ficar chato, né? Para quem está nos assistindo. E o que você falou, antes de passar a palavra para o nosso amigo Rivaldo, eu achei super interessante, porque, por exemplo, na questão do transporte, de fato você tem alternativas ao transporte, né? O advento, né? Uber, outras plataformas, 99, enfim, essas plataformas transformaram, muitas pessoas nem compram mais o carro, ou então você contrata uma pessoa para ir por você, né? Hoje mesmo eu precisei de um Uber, eu fiquei impressionado como eu precisava entregar uma encomenda, que o Uber Moto é extremamente barato. Isso é um fato social que, apesar de muitas vezes o consumidor imaginar que o mais barato é sempre positivo, a gente tem que saber que isso tem implicações na relação de trabalho, na própria sociologia, vamos dizer assim, na desvalorização do trabalho, enfim. Eu acho que essa questão também, ela aflige, eu fiz esse parênteses em relação ao transporte, mas ela acaba passando pela transformação de todas as áreas, com o advento da tecnologia, dos aplicativos, das plataformas, que cada vez mais crescem, as plataformas digitais. Enfim, nós precisamos conversar aqui um pouco sobre a transformação da tecnologia e o que isso impacta, né, na área. Vamos focar, claro, fiz essa pincelada sobre o transporte, mas vamos focar na área imobiliária. Meu amigo Rivaldo, fica à vontade para a sua apresentação. Bom, a gente não sabe que horas isso aqui as pessoas vão assistir, né? Então, bom dia, boa tarde, não tem. Boa noite. Atemporal. Atemporal. Mais uma vez com o Thiago. Paulo, prazer te receber aqui. Obrigado por aceitar o convite. E a todos que nos assistem, né, todos os consumidores, né, do Ceará, do mundo. Paulo, esse tema do direito imobiliário, obviamente, né, é a minha área, a área que eu gosto mais, né? Mas principalmente porque, além de tratar de imóveis, quando a gente fala em imóveis, casa, a gente fala em família, né? Não tem como você desconectar. Mas pegando um gancho no que você falou das transformações e que você falou aí também, o conceito de família, ele está mudando com a sociedade um pouco. E como é que está sendo isso para o ramo imobiliário, né? As pessoas estão comprando de uma forma diferente, estão procurando um determinado tipo de habitação para um determinado setor, determinada classe. Como é que está sendo essas transformações da questão da família e o imóvel da moradia? As famílias vão ficando menores, né? Isso aí é uma implicação direta, né? E uma constatação inequívoca. É só a gente olhar aí as taxas de crescimento, a população está ficando mais idosa, mais velha, né? Então estão morrendo menos, mas também estão nascendo menos, né? Então, o que a gente vê? A gente, quando fala de mercado imobiliário, nós estamos falando de vários segmentos, né? Nós vamos desde um segmento de o que nós chamamos popularmente de Minha Casa Minha Vida, ou seja, os segmentos econômicos, tá certo? Que aí é muito mais necessidades mesmo, né? Prementes e necessidades que precisam ser atendidas, básicas, mínimas, que precisam ser atendidas, até nós chegarmos ao alto luxo, né? Enfim, que aí não são propriamente necessidades, mas desejos, fetiches, enfim. Então, é muito vasto a gente generalizar, né? Mas eu diria para você o seguinte, alguns fenômenos, tá? O fato de nós termos famílias menores, isso traz algumas implicações de tamanho dos imóveis. Os imóveis, eles estão podendo... E não só isso, não só pelo tamanho das famílias, mas pela racionalização mesmo, porque aqui dentro de um celular desse daqui, cadê a estante da Mirador, né? Não tem mais aquela estante da Delta La Roça Mirador. Tem gente aqui que não sabe nem o que é isso. Eu né? peguei, viu? Então, assim, eu não tenho mais essa estante. Enciclopédias. Né? As enciclopédias, né? E assim vai. Se você for
trabalhar isso aí, os espaços conseguem ficar mais racionais, a ponto, por exemplo, de eu recentemente ter feito uma visita a um stand de vendas de um apartamento de 25 metros quadrados, onde tinham, a rigor, 6 funções definidas lá dentro. Claramente, você tinha quarto, tinha sala de estar, sala de jantar, você tinha cozinha, lavanderia e banheiro. E há 20 anos, 25 metros quadrados era impossível. Era um kitnet. Isso aí era tratado como um kitnet, era uma subhabitação. Isso. Sim. Não era uma habitação de qualidade, era uma subhabitação. Mas aí as pessoas estão saindo de casa mais cedo, aí requer esse tipo de imóvel. Né? Elas às vezes se separam e precisam. A mobilidade também é muito grande. Era muito comum as pessoas nascerem, não tanto o cearense, não tanto o nordestino, por conta das nossas condições, né? Das nossas condições climatológicas, da severidade também das intempéries, das secas e tudo. O nordestino sempre singrou muito, né? Mares e terras, né? E Amazonas, e São Paulo, aquela coisa toda. Mas era muito comum você nascer, crescer, morar e morrer no mesmo lugar. Né? Hoje essa mobilidade, o mundo ficou muito grande, como o Gilberto Gil diz, né? O mundo ficou muito grande e a Terra ficou muito pequena. Né? A Terra hoje é muito pequena. Então, isso acaba criando nômades. Né? O meio digital também acabou criando nômades. Então, você vê a quantidade de implicações que tudo isso acaba trazendo para a indústria da construção civil e a indústria do mercado imobiliário, né? Para esse setor. E essa necessidade da gente ir se adequando. Né? A pandemia trouxe demandas novas também que acabaram trazendo implicações no desenho do projeto arquitetônico, né? No desenho das unidades. Agora, a grande dificuldade para a gente, sabe o que é? É o tempo de resposta, porque normalmente empreendimentos imobiliários em condomínios, nós estamos falando aí de um tempo aí, mais ou menos de 5 anos, aproximadamente 5 anos. Quer dizer, as coisas acontecem agora. Então, vocês vejam, ainda não tem nenhum empreendimento que esteja sendo entregue em resposta ao que aconteceu na pandemia. Entendi. Foram feitas adequações. Teve gente que transformou varanda em home office, teve gente que quebrou um quarto e transformou e deixou esse home office integrado à sala. Esse fenômeno, né? São cenas dos próximos capítulos. São cenas dos próximos. Mesmo nos produtos econômicos, isso também trouxe impacto. Sim. Né? Mesmo essas necessidades de adequação. Então, hoje os produtos econômicos já são lançados até mesmo com coworking embaixo. Né, coisas que não tínhamos. Né, quando eu falo de produtos de imóveis econômicos, eu estou falando de Minha Casa Minha Vida, SBPE, enfim, são essas faixas aí que nós estamos falando de 200, 300, 400, que até 500 mil reais, né, de valor de compra. Muda de região para região, mas aqui no nosso caso específico é esse. Então, assim, são muitas mudanças, né? Mas, assim, te respondendo objetivamente, nesse novo padrão familiar, a gente sente muito no topo, na faixa de cima, uma supervalorização das áreas de recepção, ou seja, das áreas para receber os amigos. As coisas estão acontecendo mais em casa. Alguns estão se transformando em gourmets, em chefs, e aí isso também traz um redesenho da unidade. Você lembra aí das varandas gourmets, cozinhas integradas às salas, e a gente pensa que isso é um fenômeno que está acontecendo só no topo. Não, é nos apartamentos de 90 metros quadrados, de 100 metros quadrados isso está acontecendo. E eu percebo, Rivaldo e Paulo também, vocês prestaram atenção de 2019 para cá, né, um pouquinho antes da pandemia até hoje, houve um aumento de preços de uma forma muito assustadora em relação, vamos dizer assim, a essa área de lazer, de restaurantes. Eu acredito que também, vocês observem, vocês que estão nos assistindo, como toda mudança social, nós acabamos vendo impacto na área imobiliária. Total. Tudo. Né? Se aumenta o preço do restaurante, de fato, é melhor você ficar em casa. Não tenha dúvidas que é melhor você ir no supermercado, receber pessoas em casa, muitas vezes recebe de uma forma mais privativa. Segurança. Não se expõe. Lei seca também. Você não tem que se você beber, você não pode dirigir. Tudo isso são elementos que impactam. E como colocou o Paulo no começo, é uma situação que você não tem como fugir. O teto é importante para todo mundo, né? Entendeu? Então, assim, eu vejo que todos esses detalhes, olha como é complexo
tanto para o advogado que milita nessa área, quanto para o corretor de imóveis, para o construtor, para a empresa de construção civil, o incorporador. Você tem que captar esse movimento, né? É uma sensibilidade para entender, olha, para essa área, será que eu vou lançar um empreendimento de 25 metros? Será que eu vou lançar um empreendimento maior? E tudo isso é vamos dizer assim, uma necessidade de informação. E uma dificuldade muito grande para a gente, porque, como eu disse, tem alguns empreendimentos que você consegue reduzir bastante esse tempo de planejamento, né, de concepção do empreendimento para a entrega propriamente dele e começo de uso. Um loteamento é algo em torno de 36 meses, 3 anos, né? Às vezes até um Minha Casa Minha Vida você consegue fazer em 24 ou 30, porque tem todo um período antes do início propriamente da obra, que é a compra de terreno. Então olha só, quando você compra um terreno e diz, aí eu vou começar a fazer estudo de vocação disso aqui. Aí eu vou fazer a leitura da sociedade pelo que ela está vivendo naquele momento, pelas demandas que ela... Então tem um exercício de futurologia gigantesco para saber para onde a sociedade está caminhando, né? Então não só essas relações sociais, como relações de uso do espaço, interações familiares, interações sociais. Então é difícil, né? Literalmente. Literalmente é difícil para os incorporadores conseguirem apontar, né, com tanta antecedência. E 5 anos você pega muitas vezes 3 presidentes, 3 governos. Você pega o final de um, o exercício de outro e um terceiro mandato. Nós, dentro da nosso trabalho, Paulo, nós também conversamos muito com a área de tecnologia, né? Sim. A relação de consumo, querendo ou não, tudo que modifica na parte social também impacta, como eu coloquei aqui. E num dos nossos podcasts aqui, nós conversamos com o amigo Ricardo Morishita, que é um dos maiores referências nessa área. Sim. E ele disse, olha, o que se tem hoje de internet, a tendência é que em 2 anos modifique tudo. Então, numa sociedade onde é extremamente, vamos dizer assim, volátil, de mudanças de posição, mudanças de tecnologia, mudanças de comportamento de consumidor, mudanças... Então, você imagina o que é uma leitura, como você está dizendo, 36 meses você fazer essa antecipação não é fácil. Não. Quem tentou fazer isso em 2019 e viu 2022, passou no meio uma pandemia, né, que modificou completamente. Muita coisa. Então, assim, isso é muito complicado. E, ao mesmo tempo, eu gosto sempre de falar, quando fala em relação de consumo, da palavra harmonia. Sim. Porque, às vezes, o cliente chega pra gente e diz assim, doutor, por exemplo, você tem um contrato, né? O Rival também tem experiência aqui nessa área. Aí o cliente diz, olha, eu quero destratar com a construtora. O que ele pensa é o seguinte, eu quero receber 100%. Eu não paguei 50%, 60%. Só que não observa o que é aquele empreendimento ou o que é aquela expectativa da construtora, o volume investido. Você já imaginou se todo mundo destratasse, como é que ficaria a situação? E não enxergar esse equilíbrio do mercado pode fazer algo que é terrível para o próprio consumidor. E eu gosto sempre de tratar isso. Nós precisamos ter a consciência de que não existe consumidor sem fornecedor, sem a empresa, e não existe a empresa sem o seu cliente. E como é importante nós verificarmos esse equilíbrio para, inclusive, alterar legislações, né? Agora trazendo um pouquinho mais para o lado do direito. O distrato imobiliário teve uma legislação em 2018 que veio tratar. Infelizmente no Brasil muitas vezes precisa-se de lei para tudo, mas precisa uma maior clareza entre as partes para que se entenda também, tanto o empresário, um contrato onde diga muito claramente como é o serviço, qual é o contrato do próprio corretor de imóveis, qual é o contrato com a construtora, qual é a prestação de serviço, quando é remunerado, quando vai ser retido. E isso eu queria trazer para a nossa conversa, a importância da expectativa do consumidor e da realidade do mercado. Eu queria
a opinião de vocês para que a gente pudesse traçar um pouco um paralelo disso. O que você vê? Quais são as maiores frustrações do consumidor? É só porque distratou, mas o porquê dessa frustração? Como é que vocês enxergam esse mercado? Quer falar? Deixa você falar. Depois eu falo. O distrato, ele normalmente acontece por questões econômicas, né? Até porque o distrato ele acontece dentro de um período ainda de obra, né, de construção. Então, o objeto da compra, o produto, ele não está materializado ainda. Então, não dá para esse comprador ele já chegar a uma conclusão de que o que ele comprou não está condizente, né, com o que está sendo entregue, né? Porque, normalmente, as frustrações depois da obra pronta são frustrações de acabamentos, né? Pontuais, vamos dizer assim, em relação à execução do serviço. Né? Porque ninguém compra um prédio voltado para lá e foi entregue ele voltado para cá. Né? Isso não existe. Pode existir uma interpretação equivocada por parte do cliente, mas os documentos, raramente a gente encontra alguma coisa, uma discrepância, né, uma dissonância dessa natureza. Então, esses distratos, eles são normalmente de motivação econômica, né, econômico-financeira, digamos assim, por parte do comprador. Né? Mas, na expectativa de se reduzir essa frustração, vieram os estandes com apartamentos decorados, né, para exatamente tirar um pouco essa incerteza, essa abstração muitas vezes, trazer algo mais concreto. Isso, essa incapacidade que muitos clientes têm de imaginar esse espaço somente olhando um bidimensional. Nós estamos comprando um negócio tridimensional que está só representado bidimensionalmente, né? E é óbvio que isso é susceptível a interpretações equivocadas, né? Há equívocos, né, de interpretação. E então, aí vem algumas coisas da tecnologia numa tentativa de minorar isso aí, de mitigar esse risco que existe de você comprar. Tem gente, inclusive, que não compra o na planta, por exemplo, porque não consegue imaginar se vai gostar ou não daquele espaço ali, se porventura não tiver um decorado, né? Então prefere comprar um já pronto, porque aí ele entra, ele experimenta o espaço, né? Então é interessante que na pandemia nós tivemos uma redução significativa logo no começo da venda dos usados, da venda dos imóveis prontos, por uma simples razão, você não podia visitá-los. E isso é condição sine qua non, praticamente condição sine qua non, né? No caso, na jornada de compra ou no processo de decisão, visitar o imóvel. Já por outro lado, muita venda dos imóveis de lançamentos. As pessoas ficaram em casa, olha como é interessante, as pessoas ficaram mais em casa e viram, nossa, eu estou morando mal. Meus filhos estão morando mal. Minha esposa, meu esposo, enfim, a família está morando mal. E aí foi quando várias decisões, né, algumas delas precipitadas, como decisões de casas, não, vamos para mais longe, e aí está havendo agora um refluxo disso aí, não tem problema a gente morar mais longe. Aí alguns foram morar mais longe, porque a entrega da casa é mais rápida, mas aí chegaram à conclusão de que não dava para levar a vida, vamos supor, para o Eusébio, né, que é uma região metropolitana aqui de Fortaleza, aí chegaram a essa conclusão de que não dava para levar a vida para lá e aí acabaram se frustrando. Mas não foram frustrações com quem vendeu ou quem construiu, foram frustrações em cima das suas próprias expectativas, dos seus planos, dos seus sonhos, né? Então, disso tudo, eu acho que cabe aqui uma reflexão que é o seguinte, são muitas variáveis envolvidas. E aí eu diria para você, eu fico pensando aqui assim, ó, se eu fosse morar numa outra cidade, mesmo tendo o conhecimento que eu tenho do mercado imobiliário, eu jamais abdicaria, não só do direito, como do dever, como da necessidade de ter um especialista para me ajudar na análise de tudo isso. Porque ela tem muito a ver com o contexto local. Tá entendendo? Se eu chegar agora numa outra cidade, para morar nessa outra cidade, eu vou até tirar uma foto, mas eu não vou saber o filme. Eu não sei o que já aconteceu e nem o que se prenuncia.
Tá entendendo? Então, e aí eu reforço como corretor que sou, eu não estou puxando aqui brasa para minha sardinha, mas é muita, assim, são muitas variáveis e esse processo decisório é um processo muito difícil porque talvez seja a maior compra que essa pessoa vai fazer. É um bem de um valor agregado muito alto. E errar numa compra dessa, né, ela pode trazer implicações de prejuízo muito significativas. Essa você estava falando da frustração. E por quê? Porque faltou orientação. Faltou orientação. Né? E o corretor de imóveis ele fica numa posição muito cômoda, porque, por exemplo, se eu for numa determinada concessionária para comprar um veículo, aquele vendedor ele só vai me dizer aquilo que interessa a ele sobre aquele veículo. O corretor de imóveis ele tem a liberdade de poder prestar uma consultoria. Tá certo? Eu estou falando sempre aqui de bons corretores e bons corretores. Claro. Estou falando de bons profissionais que têm, inclusive, a capacidade, né, de poder. Eu passei 1h30, há pouco tempo, conversando com um cliente que estava na dúvida se devia vender ou não o imóvel dele. E eu não tentei forçar a barra, não tentei induzi-lo a tomar a decisão pela venda, porque iria... Não, eu tenho sempre que me portar como alguém isento que está olhando para as necessidades dele, com muita empatia, né, olhando pela perspectiva dele. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque esse processo de decisão implicaria de ir para onde ir, nesse período de venda, o que iria acontecer, enfim, tantas coisas. O que faz com o dinheiro, o que não faz. Então, assim, a minha mensagem é, diante do que a gente está conversando aqui, temeroso, é muito temerário, extremamente temerário, alguém chegar e tomar essa decisão de comprar sem a devida ajuda, auxílio de um especialista, que é, no caso, o corretor e a corretora de imóveis. Porque a gente funciona muito mais como consultor, um consultor desse cliente, do que propriamente como um vendedor. Quem está vendendo é o proprietário ou a construtora. Nós é que estamos dizendo, olha, no teu caso específico, você já ponderou isso? Tua filha vai sair daqui a 2 anos de casa, ela está fora de casa. Por que você está dando tanta relevância? Só como um exemplo. Por que você está dando tanta importância assim a atender uma necessidade dela, se ela, porventura, com mais 2 anos aí, ela está fora de casa, está estudando fora, enfim. Meu amigo Rivaldo. Eu estava me lembrando, Thiago, aqui do Dr. Gama, né? Dr. Gama lá da Fé Comércio. Da Fé Comércio não, da Sinduscom. Sinduscom, grande José Carlos Braide Gama. Exato. E aí eu vou aproveitar, Paulo, também para te perguntar, em cima da questão do distrato. Qual é a relevância aí do corretor como mediador, como negociador, para que se chegue a um bom termo? Como você acabou de falar, quem está vendendo é a construtora, quem está vendendo é o proprietário. Nós somos consultores. Qual é o papel que o corretor tem nessa questão relacionada ao distrato, como mediação? Olha só, teve muito maior, né? Foi muito mais necessário quando essas questões ainda não estavam pacificadas por lei, né? Ainda existia muito questionamento e tudo. Hoje as regras são muito claras. Mesmo assim, nada impede que a construtora seja mais condescendente, né? Que o incorporador seja mais condescendente com o comprador, né? Eu diria para você que muitas vezes... pelo bom trabalho que um corretor pode fazer nesse momento, ele pode transformar o distrato num congelamento, numa suspensão, por exemplo. Eventualmente, você pode levar o comprador a buscar uma outra solução que não seja uma ruptura definitiva, mas temporária ali, né? E aí tentar mostrar para a construtora, muitas vezes, só um exemplo, né? Isso é só um exemplo de qual seria o papel, né? Como o corretor poderia ajudar, né, nesse processo. Então, ele poderia, nesse caso, mostrar para a construtora que vale a pena manter esse comprador, mesmo que ela abdique ali de um eventual recebimento, né, porque o prejuízo seria muito maior para as partes, tá entendendo? Mas eu reitero, assim, não cabe muito a frustração ou o distrato, o arrependimento, né, digamos assim, esse arrependimento por questões de projeto arquitetônico, sabe? Cabe sim, é muito mais financeiro. É muito mais comum, né? A motivação realmente financeira, tá entendendo? Eu particularmente não lembro. Aí quando o arrependimento rapaz, é o seguinte, nós compramos errado.
né? Nós compramos errados. Olha, infelizmente vocês tinham uma expectativa, vocês mudaram. E entra inclusive isso. O cara compra hoje, ele vai receber daqui a 5 anos. Nesse ínterim aí, quantas coisas podem acontecer? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes você compra com uma fotografia, daqui a 3 anos mudou completamente. Muda tudo. Não, assim, surge uma gravidez de gêmeos, né? Muda tudo, sem dúvida. Desse processo, né? É. Então, aí sim, não seria. Aí eu não diria que seria um distrato. Eu nem considero isso um distrato, mas uma mudança de plano. Que aí o corretor vai dizer, então vamos fazer o seguinte, é obrigatório você... Às vezes a pessoa está fazendo um downsize, não é um downgrade. Ela está fazendo só um downsize, tá certo? Ela estava saindo, porque uma filha estava indo, um filho estava saindo, só ia ficar um em casa, e aí ele disse, vamos para um negócio menor. Meu amor, eu sempre gosto de dizer do meu amor, né? Vamos para uma coisa menor, a gente não precisa desse tamanho e tudo. Aí... É sério, tem uma mania agora aí do povo com 40 anos, 42 anos engravidando, tá entendendo? 45 anos engravidando. Aí vem, de repente, né, uma menina de 18 indo embora, porque teve a primeira gravidez com 20 anos, e agora com ela com 20 e vindo uns gêmeos. Aí, opa, muda tudo, mudou o cenário, chama o corretor, o que é que você pode fazer por nós? Tá, e tudo. Então, assim, a participação é entender, né, e conduzir com a parte vendedora. Né? E eu diria também, Paulo, que a figura do advogado junto a tanto a construtora quanto muitas vezes ao consumidor, sim, tem que facilitar o diálogo e a aproximação. Uhum. Tá? Dentro da nossa profissão do advogado, muito se fala sobre a necessidade de desjudicializar. Não tenho dúvida. Não tem sentido mesmo. Para que eu... Se você ficar com isso, hoje em dia a gente sabe das demandas enormes do judiciário, a demora, muitas vezes uma falta de efetividade. E isso, a gente falou na frustração, isso obviamente é terrível para a relação de todos, sim, tanto do cliente com a construtora, quanto com o corretor, quanto com o próprio advogado. Uhum. Então, eu vejo a importância... Você lembra quando eu falei aqui da importância da harmonia? Sim. Tá? E quando a gente fala em harmonia, equilíbrio, precisa haver... você precisa pesar os lados para que se haja esse diálogo. Como eu disse, eu acho interessante ter regras do jogo, né, como foi estabelecido em relação ao distrato. É importante a gente ter, pelo menos, o que é... Como é que vai ter? Porque ficar dependendo só da... Eu costumo dizer que, às vezes, no judiciário, é uma questão de sorteio. Dependendo qual juiz vai cair, pode vir uma decisão diferente. Isso não pode acontecer. Porque isso gera insegurança. No entanto, que dentro do direito existem várias súmulas tentando dar mais autoridade às decisões dos tribunais superiores para facilitar isso. Uhum. Mas eu vejo o quanto é importante haver vamos dizer assim, uma razoabilidade nessa relação. E eu confesso que esse é um momento difícil de se falar em razoabilidade. Né? Uma sociedade que vive tanto os extremos. Né? A gente viveu isso do ponto de vista político, mas não é só isso. Uhum. A política de cancelamento, hoje em dia as pessoas não sabem nem qual é a história e muitas vezes uma postagem em rede social pode derrubar uma empresa, até quebrar uma empresa. Né? Então isso tudo é vamos dizer assim, dificulta, e aí eu queria saber sua opinião, a figura dos profissionais. Sim. Principalmente os profissionais liberais. E aí eu digo, às vezes, para quem está nos assistindo, nós falamos alguma situação para o nosso cliente. Olha, faça assim, ele concorda, aí depois de 3 anos ele não lembra mais. Uhum. Eu até gosto de falar, Rivaldo, que às vezes é interessante nós deixarmos escrito por e-mail, por um relatório de reunião, uma ata de reunião bem feita, para dizer, olha, por que que você tomou a decisão de destratar o imóvel? Porque muitas vezes o cliente, não, mas você não falou, mas está aqui. A gente fez uma ata de reunião só para deixar... Ou então você me aconselhou a destratar? Uhum. Exato, então é interessante haver essa prestação, vamos dizer assim, nós entramos num mundo onde tem muita informação difusa. Sim. Não tem, ao menos a minha visão, não tem tanto aprofundamento de informações, e isso tudo transforma as decisões de uma forma muito volátil e que é muito no impulso.
Então, eu queria saber como é que você vê os desafios do profissional liberal diante de uma área onde você não está comprando uma bermuda ou uma camisa. Você está fazendo uma compra que muitas vezes vai ser uma ou duas na sua vida toda e gera um grande dispêndio, um grande gasto financeiro. Como é que você vê a visão Mas do qual profissional liberal que você está falando? Eu estou falando em relação à sua área, corretor de imóveis. Dentro desse mundo tão, como eu disse aqui, volátil, que muda inclusive decisões e percepções e expectativas. A recomendação que nós temos, inclusive a recomendação de classe setorial, né, digamos assim, é de que nós não tentemos entrar em seara que não nos pertence. Ou seja, o aconselhamento, a mediação junto às partes, isso nós podemos e devemos fazer. Do tipo eu chegar para um construtor e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, é sensibilização. Essa pessoa é um futuro comprador, um futuro novo comprador, né? É um momento que ela está vivendo. Vamos fazer assim, para que a gente entrar nesse, né, ao pé da lei, né, ao pé da lei ali, seguir a regra, vamos fazer assim, estanca isso aí, vamos colocar à venda o imóvel. Né? A gente coloca à venda o imóvel, seu interesse não é ganhar em cima dele, você é um formador de opinião. Então, vamos colocar à venda, na hora que você conseguir vender, aí você repassa esse valor. Eu não vou sangrar o seu caixa, a gente não vai sangrar o seu caixa, ok, você vai ter uma interrupção na ingressão no ingresso das receitas, mas também você não vai ter uma sangria, né, uma sangria de caixa. Né, segundo a lei, você tem que voltar, você volta menos, mas tem que voltar. Então, assim, eu vejo que, porque assim, a gente costuma dizer, né, e aí eu aqui falando como formador de corretores, uma venda começa quando ela fecha. Né? Até então foi um atendimento. A venda realmente ela começa, atendeu, fez ali o negociação, tá, e tudo, mas fechou, assinou, pronto. Aí, efetivamente, a venda começou. Por quê? Porque ali, a partir daquele instante, se venceu, né, toda uma primeira etapa na relação entre o cliente comprador e o corretor de imóveis, né, que foi aquela etapa de como vai ser a performance desse corretor nesse momento de compra, para eu poder saber se eu chego, né, até o final desse momento e transformo isso num sonho realmente, num sonho realizado, ou num pesadelo adquirido. Né? Então, eu estou sempre em julgamento até o último momento. Até o momento da assinatura, né, eu estou num processo de julgamento. Eu como corretor de imóveis. Né? O cliente está ali fazendo esse julgamento. Fechou tudo. Como é que vai ser o comportamento desse corretor ao longo da construção, se for um empreendimento, né? Se for um empreendimento, se for um imóvel já usado, qual é o comportamento dele ao longo do registro daquela transação, né? Daquela mudança de titularidade ali, né? Ele vai estar presente ou não, né? Ele vai se fazer presente ou não. Então, na verdade, a partir do fechamento começa simplesmente uma nova etapa dessa relação, onde você realmente... Até o fechamento foi mais ou menos performance. Foi performance, tá certo? Do fechamento para frente é caráter, sabe? Interessante. Você está entendendo? Interessante. Do fechamento para frente é que você vai realmente... Tá aí o corte, viu aí? Tá aí o corte. Perfeito, né? É verdade. Descobrir os valores dessa pessoa, porque até o fechamento eu posso atuar nesse processo. Eu vou descobrir... Não dizem que a gente só conhece a nossa esposa, né? Conhece a mulher com quem a gente casou depois do casamento, né? Você só conhece o corretor que lhe vendeu, a corretora que lhe vendeu, depois do fechamento. Até lá eu estou aqui atuando. Né? Não deveria ser assim. Não deveria ser dois personagens, mas infelizmente tem. Né? Às vezes acontece. Né? Então, eu diria para você que o corretor tem que se fazer presente. Ele tem que estar absolutamente presente nesse processo, até porque ninguém compra só... Não é que ninguém compra só um, mas normalmente, até pelas estatísticas, o brasileiro compra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 imóveis, tá certo? Na vida, né? Na vida. Mas só que para você chegar nessa estatística de 1.4, 1.2, 1.3, é óbvio que tem alguém que comprou só 0,5, 0,6, mas alguém comprou 2, 3. E indica muito, porque infelizmente é uma seara onde você não consegue ter
essa capacidade de julgar essa pessoa, né, julgar só pelas redes sociais, Como é que eu julgo um corretor de imóveis? Eu, inclusive, ensino isso para clientes. Como você avaliar se está diante de um bom corretor ou não, já botando ali colocando ali alguns desafiozinhos ali para ele. Você conhece o outro lado. Então... como eu conheço o outro lado, né? Já para você identificar se você está diante realmente de uma pessoa que vai lhe acompanhar pós-processo de compra. Não é só no processo de compra, é pós-processo de compra. Né? Então, tem que se fazer presente, não tenha dúvida. E qual é a sua opinião? A gente falou também da figura da mulher, né, do meio dessa... E eu queria saber sua opinião quanto à importância da opinião da mulher numa decisão de compra de imóveis. Eu já escutei de certos corretores, olha, eu gosto de fazer visita... Decisiva. ...com a mulher sempre, não só apenas o marido. Eu gosto muitas vezes de fazer com o casal, porque... nesse caso, na nossa conversa, ele entendia como algo fundamental. Qual é a sua opinião quanto a isso? Eu queria conhecer alguém que fosse macho o suficiente para chegar em casa e dizer assim, meu amor, comprei o apartamento que a gente vai morar pelo resto da vida. Como assim? Você não me levou, não me mostrou? Eu disse, não, eu já comprei. Eu queria conhecer esse caba que tem essa capacidade de chegar e impor algo desse tipo. Não, realmente... Primeiro vamos aqui entender uma coisa. Muita coisa já mudou, a mulher ocupa cada vez mais e mais e mais espaço, ainda tem um déficit, ainda tem uma defasagem, mas ela ocupa e as mulheres estão comprando. Outro dia eu levei uma pancada, assim, um bufete, mas com muita elegância, de uma fulana, né? Vamos falar com o teu irmão para comprar o teu imóvel. Disse, não precisa falar com o meu irmão, não. Eu tenho condições de comprar eu mesmo o meu imóvel. Né? Bufo, sentei de volta. Desculpe, não está mais quem falou. Sorry, né? Não está mais aqui. Então, é assim, é realmente um processo a dois. E é engraçado, inclusive, que marido, né, o esposo compra alguma coisa, a esposa compra outra, a esposa compra o closet, compra o banheiro, né, o marido compra a sala, compra a varanda, a esposa compra a cozinha, enfim, inclusive existe um pouquinho dessas crenças, né? Às vezes isso começa a mudar, porque o cara é chefe também, aí ele é gourmet, então ele já vai fazer aí algumas exigências quanto à cozinha, né? Enfim. Então, tem esse tipo de coisa. Mas não tenha dúvida que nesse processo decisório, às vezes quem está bancando é ela. Né? Assim, eu só alerto para isso, para a gente não ter esse preconceito, essa preconcepção de que é o marido que vai pagar, a mulher que vai decidir e tudo. Muitas coisas, os casais hoje estão evoluindo muito para decisões conciliadas, né, decisões conjuntas, né, e eu já vi realmente situações onde ela bateu o pé e não houve a compra, ele bateu o pé e não houve a compra. Tá certo? Então, acontece sim esse tipo de coisa. E não resta dúvida que é muito comum no nosso caso o seguinte, o cara foi e gostou. O que é que isso significa? Nada, porque ela não foi ainda, né? E a gente tem que olhar também para os novos arranjos, né, dos casais, né, homoafetivos, né, que, e aí, você vai, qual dos dois? Mas sempre tem um dominante, né, para determinadas coisas, não para tudo, né, mas é aquele que, infelizmente, ainda é o poderio econômico que determina isso, né, é a sua capacidade econômica que define quem é o dominante ali, ou o decisor, digamos assim, tá certo? O elemento decisor, né? Mas, olha, é muita psicologia. Você não pode entrar nessa arena com preconcepções. Sem dúvida. Você precisa realmente tatear e entender como é esse processo, né, na parte que está comprando, tá certo? Assim, as boas técnicas de vendas, elas já pressupõem isso. Existe muitas vezes o pagador, existe o decisor, existe o usuário. Então, assim, uma pessoa vai pagar, outra vai decidir e quem vai usar é a terceira. E ainda tem um influenciador. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Olha, todas as vezes que um cliente chega com uma amiga, né, a cliente chega e, olha, eu trouxe minha amiga que é arquiteta para... Meu amigo, ou você dá atenção para essa amiga arquiteta ou você não vai vender esse imóvel. Porque se essa pessoa, que é quem está comprando, está tomando essa decisão de trazer, é que ela já validou essa pessoa. Eu não trazia.
né? E outra, muitos corretores têm medo dos advogados. Eu adoro quando entra advogado, porque a gente elimina o desconhecimento. E convenhamos, a ignorância, no bom sentido da palavra, né, o ato de ignorar, a ignorância, o desconhecimento trava negócios. Pela incapacidade que a pessoa tem. Eu acho que a firmeza e a confiança, segurança é fundamental. Me diga uma coisa, o senhor tem um advogado, uma advogada, né, que lhe auxilia nas suas decisões? Vamos trazer logo para o processo. Essa semana mesmo, eu sei que você pode estar assistindo isso aqui 2 anos depois, mas enfim. Essa semana mesmo, nós tivemos uma reunião com um determinado cliente, foi inclusive online e tudo, e eu disse, cadê a advogada, meu senhor? Aí disse, não, ela não chegou ainda, mas a gente já pode começar. Eu disse, não, vamos aguardar, eu espero. Em 5, 10 minutos que seja, a gente fica aqui mesmo no Zoom, ele não está cobrando, não tem o taxímetro rodando, né? Então vamos aguardar. Porque você traz muito mais clareza, né, para o processo, você consegue avançar muito mais. É tanto que a reunião foi extremamente satisfatória, né, porque a gente... Agora entra também a expertise, não é nem a expertise, mas a sensibilidade do profissional. Tem profissional que trata o advogado, a advogada, como um antagônico, como um opositor. Você tem que trazer logo para o seu lado. Claro. Doutor, que bom que o senhor está aqui. Que aí a gente traz a clareza, destrava o negócio. O que pode, o que não pode, porque a lei está aí. Né? Então, tira as dúvidas do seu cliente. Doutor, obrigado pela sua presença. Ótimo. A chance de acontecer é muito maior. Amigo Rivaldo, isso aqui é uma aula muito bom, né? Com certeza. Porque nós conseguimos ver o negócio imobiliário de uma forma muito mais ampla. E eu costumo dizer, Paulo, que hoje em dia a interdisciplinariedade vale para todas as profissões. Sim. Você imaginar, ou é só advogado, ou é só o corretor, não. É só determinada profissão, não. Tudo se comunica. Você tá falando aí, eu estou me lembrando. Eu sou corretor na Flórida também, eu até falei off, né? E sou corretor licenciado lá. Lá, amigo, na Flórida nem tanto, porque na Flórida é meio latinizada a coisa, mas normalmente nos Estados Unidos você faz negócios imobiliários com um advogado do lado e um contador do outro. Porque, quando eu digo assim, não é literalmente as figuras ficam aqui, mas eles muito consultam. Aqui eu tento aplicar o mesmo método. Eu digo, o senhor já falou com o seu contador? Muitas vezes é o vendedor. O vendedor, como é que vai ser o lucro imobiliário e tudo, né? Ou seja, o imposto sobre o lucro, ganho de capital e tudo. O senhor já falou com o seu contador sobre isso? Né? Para ver se existe alguma brecha legal, algum movimento legal, né, legítimo, que possa ser feito aqui, que atenue isso aí, que diminua a incidência disso. Enfim, existem, a gente sabe que existe. Da mesma forma, eu falo com agora. Quando eu falei isso, foi quando você me perguntou da nossa participação do profissional liberal nesse processo. E o meu conselho é sempre o seguinte: não entre na seara jurídica. Não entre, por mais que você conheça, por mais que você seja rábula, rábula, vamos chamar rábula. A gente chamava rábula, né? Que não tem a formação acadêmica, né? Mas tem um conhecimento amplo, né? Por mais, você não vai poder assinar. Você não vai sustentar isso depois, na eventualidade de um litígio, alguma coisa. Você não vai poder entrar com a petição. Você vai entrar com a petição depois, só vai ficar... Né? Então, é saber respeitar essas áreas. Né? Então, agora, algumas conjunções... por exemplo, eu sou arquiteto. Né? Eu sou arquiteto por formação. Isso ajuda muito no processo. As duas áreas que mais ajudam na corretagem imobiliária: arquitetura e advocacia. Né? Normalmente os corretores que são advogados e que têm um conhecimento da cátedra mesmo, do direito imobiliário, eles ganham uma vantagem enorme nesse processo. Né? E tem muita gente vindo. A corretagem imobiliária, ela, por muitos anos, por muito tempo, ela foi uma subprofissão. Uma profissão que você optava quando não dava certo em alguma coisa, virava corretor de imóvel.
Hoje a quantidade de pessoas do ensino superior com ensino superior na profissão é gigantesca. E a gente até estimula que os advogados venham para a profissão, os arquitetos venham, os engenheiros venham, que são as 3 áreas. E eu queria fazer psicologia, sabe? Para entender o comportamento extremamente, né? Várias áreas. São várias áreas aí, né? Que estão. A gente falando dessa interdisciplinariedade. Por isso é que eu me lembrei aqui dessa interdisciplinaridade, né? Paulo, pode ficar à vontade. Paulo, aproveitando aí esse gancho, você falou, qual é a importância que você vê para o negócio do advogado, principalmente relacionado a ver se a documentação está juridicamente perfeita? Porque, assim, uma das coisas que eu detecto quando um corretor, já que você falou de caráter, é uma coisa que eu falo muito, quando um corretor fala assim, olha, eu não vou fazer isso aqui, porque se eu fizer determinada coisa, o cliente não vai atrás primeiramente do consultor, vai vir bater na minha porta. Sim. Então vamos entrar em contato com o advogado, vamos ver essa questão. Como é que você vê essa importância do advogado, principalmente essa questão que dá a regularização de imóveis hoje é um grande mercado, principalmente no Ceará, né? E a gente vê dia após dia recorrente, consulta, a gente entrando em contato para regularizar imóvel pela documentação não estar juridicamente perfeita. Como é que você vê a importância do advogado? Até porque cada provimento vem um provimento, muda tudo. E sem falar das interpretações que os próprios cartórios dão. É impressionante. Mas eu fiz isso aqui no cartório da tal zona e nesse daqui não dá certo. Não dá certo. Se o senhor quiser, tá aí a justiça, pode entrar na justiça. Agora daqui a 4 anos, sei lá, 2, 3 anos, o senhor... Suscitar dúvida aí, lá vai... Então, assim, eu acho fundamental, não resta dúvida. Veja só, vamos começar a separar aqui as caixinhas. Nós temos, basicamente, no mercado imobiliário, nós temos os imóveis prontos e as incorporações. Né? Vamos chamar assim, os imóveis que já estão ali, estão devidamente registrados e tudo, e as promessas. Né? Vamos dizer assim, os imóveis na planta, né? Para ser mais fácil das pessoas entenderem. Os que estão sendo, os lançamentos, o que está em construção e tudo. São preocupações bem distintas. Quantos imóveis nós temos aqui em Fortaleza de pessoas que compraram na planta, entraram em determinados condomínios, principalmente os condomínios fechados. Eu acho que a segurança jurídica das incorporações ela está muito maior, sem sombra de dúvida. E até mesmo agora dos condomínios fechados também, porque existe a exigência da incorporação, do registro de incorporação, mesmo os chamados condomínios fechados que nós estamos falando aqui é o preço de custo. O condomínio a preço de custo. Né? Então, é assim, mas são 2 preocupações distintas, são 2 análises, 2 diligências distintas, né? Mas que realmente a figura do advogado aí ajudaria muito, muito, muito nesse processo, sem sombra de dúvida. Nós temos uma consultoria, por exemplo. É loucura uma imobiliária não ter uma banca uma assessoria jurídica, né, respaldada, né, ou seja, qualificada realmente, com experiência. Às vezes, algumas imobiliárias elas recorrem a advogados, mas que não são especialistas no direito imobiliário. Grande erro. Isso é mais ou menos como recorrer a um otorrino para resolver o problema da sua coluna. Está entendendo? É mais ou menos como isso. Mas é tudo medicina, não é tudo advocacia? Mas são muitas nuances. Sem dúvida. Muitas nuances. Né? E tem coisas que o advogado do direito imobiliário ele acaba ajudando, que é a própria experiência de enxergar os caminhos. Rapaz, um caminho é esse aqui. Porque às vezes não é propriamente, se assim fosse, você colocava no ChatGPT, você colocava no Google e estava tudo resolvido. Mas não, é a interpretação da situação, né, do contexto. Olha, por que você não faz isso aqui, sabe? Então, muitas vezes é o quê? Por exemplo, eu estou agora numa situação de um imóvel que é de espólio, portanto, o imóvel ainda está no nome da pessoa que faleceu, tem meieira, tem herdeiros, já foi aberto o inventário, né? Mas ainda não houve um alvará, né, para dispor o bem, para negociação do bem, porque o inventário não chegou ainda ao seu fim e eles estão precisando da venda disso até para resolver todas as coisas. Né? Então, o que fazer num momento como esse? Como é que você orienta um cliente a comprar um imóvel nessa condição? Paulo, dá para comprar um imóvel nessa condição? Dá. Lógico que dá.
Se todos os herdeiros assinarem, se a meieira assinar, se eu fizer uma sessão de direito de herança, tem vários caminhos, várias possibilidades. Mas aí eu já digo para um cliente, por exemplo, normalmente um cliente que está numa situação dessa, eu digo, cadê o teu advogado? Né? E aí, como advogado, eu vou conversar, doutor, me diga uma coisa, o que é que o senhor acha de dar só um sinal simbólico para amarrar o negócio, tá certo? Ou então, doutor, de dar um sinal maior, mas também, em contrapartida, ter a posse, né? Ou seja, tem a entrada do imóvel. E essa mediação que nós estávamos conversando. Pronto, aí entra, então, essa combinação, tá certo? De capacidade que o advogado tem de análise de riscos, né? de desdobramentos disso aí, com a nossa capacidade de enxergar cenários, situações, tá certo? Eu estou com um cliente agora que quer fazer a venda de um imóvel, mas ele não pode sair agora. Olha que solução inteligente. Tanto que eu disse para o cliente, rapaz, que solução boa é essa? Eu acho que eu consigo cliente para isso. Ele não pode sair do imóvel. Agora, só pode sair um ano depois. Ora, mas quem vai comprar um negócio de 6 milhões de reais para entrar só daqui a um ano? Nem ninguém compra para investimento 6 milhões de reais, um apartamento por 6 milhões de reais para investimento. Você compra para uso. Mas aí a contrapartida deles, mas Paulo, eu posso fazer o seguinte, eu posso ficar recebendo só um pouquinho, bem pouquinho, durante esse período, mas o negócio está fechado e só efetivamente na hora da posse, na hora da entrega, né, da entrega e posse, é que ele chega mesmo com escritura e tudo, a gente faz a escritura, aquela coisa toda. Dá para fazer isso? Dá. Tem um risco? Tem, porque ao longo desses 12 meses, o que pode acontecer com esse vendedor? Aí você tira as certidões hoje, daqui a 12 meses. Uma penhora, alguma dívida, alguma coisa. Né? Então, são muitas nuances, que aí entra a figura do advogado, né? E é bonito. Né? Assim, do mesmo jeito que um cirurgião olha assim, um negócio assim, cabeludo, né, que a gente chama, é muito bonito quando você encontra uma solução jurídica, né, para um negócio assim que você diz, rapaz, não tem como acontecer, e deu certo. Eu estou com um caso lá no escritório que faz 20 anos que nós estamos trabalhando uma resolução. Sim. Um cliente colocou um imóvel pessoal dentro de uma dívida da empresa dele. Aí colocou mais de 20 anos, eram mais de 20 processos. E a gente está conseguindo organizar tudo, conseguimos reconhecimento do bem de família alguns anos atrás, ficou algumas pendências, enfim. Mas, como você disse, é cirúrgico quando você verifica o caso e você mostra ao cliente e diz assim, olha, o caminho é assim, assim, e o cliente diz, doutor, eu confio em você. Eu acho que isso, essa atuação profissional vai muito também do propósito, porque as pessoas pensam, será que isso é o que vale mais dinheiro, o que é mais importante? Claro que o reconhecimento financeiro, a recompensa financeira é importante, mas você transformar e você levar uma informação de qualidade, resolver problemas que afligem uma família há mais de 20 anos, isso aí não tem preço. Fantástico. É fantástico. E que conversa boa. Meu amigo Rivaldo, eu passava aqui mais 1 hora. Passou o tempo? Já passou, já temos temos 1 hora de conversa e parece que foi muito menos. Conversa boa passa rápido, como diz, né? Que bom. Então foi maravilhosa essa conversa com o Paulo Angelim, a Associação Cearense de Defesa do Consumidor, como eu estava colocando aqui fora do ar para ele. É fundamental que nós tenhamos parcerias com pessoas sérias e esse é um primeiro convite, quem sabe possamos fazer outras iniciativas, não só dentro de um podcast, mas levando em eventos, alguma coisa. Nós temos aqui na associação um grande congresso, que é um dos maiores do Nordeste na área do consumidor. Inclusive o Dr. Gama esteve lá conosco, eu gosto de chamamos Sinduscom, Fé Comércio, todo mundo para discutir num ambiente que seja um ambiente... Gama é uma referência, para a gente, para o nosso mercado, por exemplo, ele é um pilar. Não só da seriedade, como nós estamos falando, do caráter, como também do grande saber jurídico dele. Jurídico e do mercado em si, porque ele nasceu dentro do mercado da construção civil, né? Então, eu queria agradecer, né, passar a palavra aqui para o meu amigo Rivaldo para fazer as considerações finais e depois ele pode já estimular as considerações finais do nosso amigo Paulo. Bom, muito obrigado a todos que nos assistiram, né, aqui mais um podcast. Paulo,
mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que foi muito esclarecedor. Acho que ainda teria muito papo. A gente nem chegou na questão do Alphaville, né? De questão desses condomínios fechados de alto luxo. Um pouco mais a gente falar da regularização imobiliária. Acho que tinha muito assunto para a gente conversar ainda. Sim. Mas eu queria te agradecer bastante por ter vindo. Espero que seja de proveito para quem está assistindo em casa, tá? E eu deixo sempre esse legado, né? Vocês estão vendo um cara de sucesso, 35 anos no mercado, que está muito forte nas redes sociais. Parabéns. Você está também investindo aí na parte de... Virei o vovô blogueiro agora. Mas na parte de tanto de tecnologia quanto na parte aí de educação também, isso é importante. Então eu te dou os parabéns e a gente sempre deixa a mensagem para o consumidor, né? Se você não procurar profissionais gabaritados e gabaritados, você vai pagar mais caro. A dor de cabeça vai ser muito grande. Vem. Lá na frente vem. Então, eu deixo agora para você fazer as suas considerações finais. Só agradecer pela oportunidade. Reitero meus parabéns, né? Meu louvor aqui a essa iniciativa de vocês, né? E dizer, procure um corretor e procure um advogado, né? Se você for tratar de mercado imobiliário, eu acho que essas duas peças aí, elas são absolutamente, né, indispensáveis para que você faça uma tomada, uma decisão, né? Uma decisão de compra segura, inteligente, e que a gente brinca dizendo isso. O cara chega para realizar um sonho e compra um pesadelo, né? Pelo fato de não ter escolhido corretamente, né? Isso você falou aí da cultura americana, né? O cara trazer o corretor e o advogado de lado. Eu acho que se a gente adotasse aqui, muitos dos problemas que a gente vê no mercado imobiliário hoje a gente não teria, né? Sem sombra de dúvida. Não, sem sombra de dúvida. Então, é isso, agradecer pela oportunidade e me colocar também, quem quiser me seguir aí nas redes sociais e ver lá essas informações que nós passamos, é só procurar Paulo Angelim Corretor, né? Que nós estamos lá à disposição aí de quem estiver precisando de alguma demanda imobiliária, seja de compra ou de venda, e pedir aí que Deus abençoe não só você que está nos assistindo, como a todos vocês aqui, nos dê sabedoria para a gente poder tomar as decisões certas, né? Ter o discernimento, discernir, né? Ter o discernimento de tomar as decisões certas sempre. E para finalizar esse episódio, fica essa palavra: sabedoria. Ela é baseada em boa informação, e tenha certeza que a boa informação se dá quando você trabalha com pessoas sérias, pessoas que procuram se aprofundar no mercado, aprofundar seu conhecimento. Então, saiba escolher, fica aqui para você que está assistindo essa dica: saiba escolher com quem você se aconselha. Porque não adianta, o verdadeiro tesouro muitas vezes não é uma conta bancária recheada de valores, e sim você se cercar de pessoas que são honestas, que são capazes, e que aqui na associação a gente tenta, quando chama uma pessoa como você, Paulo, para o podcast, é porque realmente a gente confia, sabe da sua seriedade no mercado, e que vocês que estão assistindo, fica essa mensagem: boa informação se baseia nisso. Como a gente não tem regra aqui, né, constitucional, né? Não, fica à vontade. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês falaram tanto nessa questão de escolher bem, que eu vou deixar um corte aqui, vou lhe dar um novo corte aqui, viu? Que assim, se você quiser saber, no caso da corretagem imobiliária, uma das formas de você avaliar se você está diante de um grande profissional, de um bom profissional que vai realmente, né, é saber se ele está tentando lhe vender ou se ele está tentando lhe ajudar a comprar. Então, rapidamente, se você olhar por esse prisma, peraí, esse profissional aqui está tentando me vender alguma coisa ou ele está tentando me ajudar a comprar? Porque são duas posturas completamente diferentes na hora do processo, né? Nesse processo de apresentação das oportunidades e tudo, enfim. Então, fica aí a dica para você avaliar o profissional que está lhe atendendo. Então, esse podcast foi recheado de informações da prática, um pouquinho também do direito, e da experiência de bons corretores, no caso como o Paulo, que ele traz essa informação. Eu tenho certeza que o próprio corretor de imóveis tem aqui uma rica oportunidade de aprofundar o seu trabalho da melhor forma. Então, muito obrigado a todos, curte, compartilha, vem conosco sempre, a Cedecom CE, o nosso canal no YouTube, nosso Instagram, @CedecomCeará. Sejam sempre muito bem-vindos e até o próximo episódio do CDC Cast. Até mais, meus amigos.